A paz de Cristo, irmãos. Vamos dar continuidade ao assunto que nós temos falado, que é a ressurreição em Cristo Jesus. Cristo ressurgiu dentre os mortos, ressuscitou, reviveu, voltou à vida e está assentado à direita do Pai nas alturas e contempla todas as coisas e quer nos levar com Ele. Mas para isso, nós precisamos estarmos bem atentos e bem preparados. Não é pouco não, viu? Precisamos estar bem preparados, porque senão não vamos, senão não iremos. Nós vamos iniciar, mas antes eu quero que você se inscreva aí no canal, se você quiser, e deixa aí seus comentários, seu joinha para nos ajudar. Deixa eu fazer uma correção. No vídeo anterior, porque antes desse que eu estou fazendo agora, eu tinha dito que Judá, ou melhor, Benjamim, era filho de José. E não é. Benjamim foi um dos herdeiros das tribos, foi uma tribo de Israel. Ele é uma tribo de Israel, por profecia. Mas ele não é filho de José, ele é filho de Jacó com Raquel. E José é o seu irmão. Então, preciso fazer essa correção, porque eu tenho compromisso com Deus e com a pregação do Evangelho, não posso deixar isso de lado. E falamos sobre as 12 tribos de Israel. E por que falamos sobre 12 tribos de Israel? Não estou ensinando sobre as 12 tribos de Israel. É citado aquilo que faz parte da nossa bênção desde Gênesis a Apocalipse, como profecia de salvação. E a ressurreição que nós estamos ensinando é a nossa salvação. Somos salvos? Vamos ressuscitar. Não somos salvos? Não vamos ressuscitar com Cristo. Então, quando se trata de bênção, desde Gênesis e passando por Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel vêm de Abraão, Isaque e Jacó. Eu ouço pessoas pregarem e dizer que as 12 tribos de Israel não são os filhos de Israel, que não é bem assim, que não é os filhos de Israel. Está enganado e está falando bobeira, tá? Então eles pegam lá um mapa, um ensinamento deles, mostram um mapa de como era a terra de Canaã, e ali eles falam que as tribos se dividiam, que, por exemplo, o filho de José, Manassés, tinha duas partes, tinha terra do lado sul, também do lado norte, em Canaã, e eles vão falando sobre as divisões de terra, e ali colocam um monte de outras pessoas que entraram. É evidente que chegaram muitas gentes ali. Por exemplo, você pega Caleb recebeu a bênção, o direito de entrar na terra prometida, porque ele foi um dos que foi, através de Moisés, espiar a terra, voltou dando bom testemunho. Moisés pediu, antes de morrer, que Josué abençoasse ele, dando parte na terra. Ele entrou na terra prometida e possuiu a terra das tribos dos filhos de Israel. Mas quando se trata profeticamente, com bênção na fé de Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel, meus queridos, chama-se os 12 filhos de Jacó, tá? Não vai confundir, dizer que tem outros, que entrou isso, que entrou aquilo, entrou tudo lá no meio, por desobediência. Mas 12 tribos de Israel não é território, não é terreno, é pessoas, são filhos, que representam 12 tribos de Israel. Dos filhos de Israel, dos filhos de Israel, que é Jacó, surgiu as tribos e foram se espalhando sobre a terra. É bom lembrar que não são os filhos de Jacó
Não foram os abençoados como tribos que entraram na terra. Não foram os filhos de Jacó que entrou na terra. Quem entrou na terra foi os descendentes deles. Quando os filhos de Israel possuem a terra, que Josué divide as terras ali, os filhos de Israel já tinham sido, os filhos de Jacó já tinham morrido há muito tempo, José já fazia muito tempo que tinha morrido, todos eles, só 400 anos passaram em cativeiro no Egito. Por favor, né? Para de confundir, de misturar as coisas. Os filhos de Israel, quando você ouvir falar, quem são as 12 tribos dos filhos de Israel? Ou quem são as 12 tribos de Israel? Coloca isso no seu entendimento e profeticamente. Não tire porque não tem como tirar. É bíblico, é verdadeiro, é profético. São os 12 filhos de Jacó, que representa as 12 tribos dos filhos de Israel. Então, essas 12 tribos dos filhos de Israel, que está aqui na Bíblia. Que está na Bíblia. Você pode olhar em Gênesis quando o Jacó abençoa seus filhos. E lá Jacó faz uma declaração a respeito de um dos seus filhos, que foi Dan. Dá uma olhada quais foram os filhos de Jacó, que entrou na terra, ou melhor, que recebeu profeticamente a bênção de seu pai Israel. Jacó, Gade, Judá, Rubens, Azer, Manassés, Naftali, Isacar, Levi, Simeão, Benjamim, José, Zebulon. Eu estou lendo aqui esses nomes em Apocalipse. Aqui em Apocalipse tem Manassés. Esse Manassés aqui foi um que substituiu um dos transgressores da bênção, que era Dan. Dan, lá no capítulo de número 49 de Gênesis, diz assim o Jacó quando abençoa ele. 49:16: Dan julgará seu povo como a uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por terra. Quem foi esse Dan? Quem era esse Dan? Filho de Jacó, que recebeu a bênção, que recebeu a profecia. Os filhos de Israel se tornaram tribos em Israel por profecia. Deus havia dito a Abraão, a Isaac e a Jacó que deles sairia reis, nações, tudo vinha deles. E Deus então, e Jacó então, antes de tudo, de morrer, ele abençoou seus filhos com a bênção e o direito de primogenitura no que diz respeito a ser abençoado em tudo. Em tudo foram abençoados. Possuiu a terra, possuiu por herança, tudo que Deus tinha preparado para eles. Mas, no que diz respeito a entrar na terra ali, quando o camarada pega seu mapazinho lá e começa a explicar, isso não significa que as 12 tribos de Israel, que os filhos de Israel não é as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Caiu Dan, porque desobedeceu, porque foi negligente. No capítulo 18 de Juízes diz assim a Bíblia: enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos da sua tribo, homens valentes de Zoar e de Estal, a espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: e explorai a terra. Os homens vieram à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Estando eles perto da casa de Mica,
reconheceram a voz do moço levita. Assim, dirigiram-se para lá, perguntaram-lhes: quem te trouxe para aqui? O que faz aqui? E que é o teu? E o que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica, ele me assalariou e tal. Vou pular para frente. O 7. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegando a Lais, viram que o povo que havia nela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, em paz. Vou pular mais um pouco. Eu quero achar o versículo aqui. O 10. Quando lá achares um povo confiado, uma terra muito espaçosa que Deus vos entregou nas mãos, uma terra em que há falta de coisa, que não há falta de coisa alguma. Mais para frente um pouquinho. Eu quero achar o versículo que eu vou te mostrar. Versículo 12. Subiram e acamparam-se perto de Kiriat Jearim, em Judá, pelo que o lugar ao ocidente de Kiriat Jearim é chamado Manadá, até o dia de hoje. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então eles aqui estavam os descendentes de Dan, que vem da tribo de Dan. Por que fizeram? O que eles estavam fazendo aqui? Versículo 27. Versículo 26. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que era mais forte do que eles, virou-se e voltou para a sua casa. Então levaram o que Mica chamava Então levaram o que Mica havia feito e o sacerdote que tiveram, e chegaram a Lais, a um povo pacífico e confiado. Feriram-nos ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. Ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom e não tinham relação com ninguém. E a cidade estava no vale junto a Bet-reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. Chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nasceram a Israel. Olha de quem ele vem? De Israel. Porém, antes o nome da cidade era Lais. Os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, continuaram a usar a imagem de escultura que Mica fizeram todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Vejam aqui, por que Dan foi cortado? Por que Dan foi tirado das 12 tribos? Porque Dan idolatrou. Dan caiu na idolatria, levou o povo à violência, não o filho de Jacó, mas os descendentes dele fizeram isso. E Dan, a tribo de Dan, então, não entra nas 12 tribos dos filhos de Israel,
como está em Apocalipse. Quem entrou no lugar de Dan foi esse aqui, Manassés. Manassés entrou no lugar de Dan, o filho de José. Dá uma olhada aqui em Apocalipse de número 7, versículo de número 4. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados, da tribo de Rubens, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés. Aqui está o filho de José, Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Então, Dan caiu porque desobedeceu, porque foi a idolatria, porque agiu incorretamente contra o povo, contra a direção de Israel, contra os reis de Israel. Essa tribo foi cortada. No que diz respeito, queridos, à promessa de Deus em Abraão, Isaque e Jacó, não no que diz respeito a possuir a terra, bênçãos financeiras, bênçãos materiais, ser um povo forte, um povo valente, um povo bem sucedido na terra, não no que diz respeito a isso. O que eu estou ensinando é que só pode ser ressuscitado e viver com Cristo quem passar pelo processo da obediência, seguir as profecias em cima do que a Bíblia diz, obedecer o que diz os apóstolos, obedecer o que diz a Bíblia, porque as 12 tribos de Israel, queridos, faz parte dos 12 apóstolos. São 12 tribos de Israel, são 12 apóstolos. E os 12 apóstolos, teve um que também transgrediu. E quem foi ele? Foi exatamente Judas Iscariotes. Quando você olhar aquele livro que eu acabei de ler de Juízes, falando sobre Mica, você vai ver lá as moedas de prata lá também do mesmo jeito. Que Judas Iscariotes traiu a Jesus por causa de 30 moedas de prata. Vendeu a Jesus por causa de 30 moedas de prata. Então, espiritualmente falando, profeticamente falando, promessa de vida eterna, de herança peculiar, perpétua. As 12 tribos de Israel é declarada os 12 filhos de Jacó, com exceção da descendência de Dan, que caiu, que pecou, que idolatrou, que saiu da direção, e o próprio Jacó abençoou o seu neto, filho de José, no lugar dele. Portanto, não adianta, você pega um mapa aqui e fala, essa terra é assim, porque eles dividiram para lá, eles dividiram para cá, então as 12 tribos de Israel não representam os filhos de Jacó. Não faça isso que você está enganado, porque aqui está eles todos entrando aqui em Apocalipse. Aqui estão as 12 tribos, de Gênesis a Apocalipse. 12 tribos proféticas, 12 tribos na sua origem, chama-se 12 filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou melhor, 12 filhos de Jacó, por promessa a Abraão, Isaque e Jacó. 12 filhos de Jacó. Tá? Os filhos que ele tiveram com Raquel, José, Benjamim, também Lia, também as outras concubinas que ele teve. Então você olha dentro da Bíblia e você vai ver. Então eles pegam lá as tribos e faz o que eles querem, ensina como eles querem, ensina as coisas, vai misturando as coisas, não tem nada disso, tá? Então, 12 tribos, que também há 12 apóstolos que pertencem a Deus. Onde estão os 12 apóstolos? Vamos ver aqui se nós encontramos. Deixa eu ver Apocalipse, capítulo de número 21. Versículo 9 diz assim: Então vi um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse:
Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, com jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Está vendo aqui, queridos? Aqui está as 12 tribos dos filhos de Israel. Aí você pega, eles pegam uma terra, divide, que isso aqui dividiu para lá, e não é os 12 filhos, não é o nome dos 12 filhos de Israel, que está aqui, ó. Nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Quem são as 12 tribos dos filhos de Israel? Quem são os 12 filhos de Israel? Quem é Israel, queridos? É a terra? É a nação? Não, queridos, a terra, Israel na profecia, chama-se Jacó. E os seus 12 filhos chama-se Rubens, Benjamim, José, Naftali, Gad, todos aqueles 12 que eu coloquei, que você viu lá escrito. Esses aqui que são os filhos de Jacó. Esses são as tribos. Então como é que alguém chega lá, não, as tribos de Israel não é bem os 12 filhos de Israel? Isso não existe, vocês ficam ouvindo isso aí e acabam confundindo a Bíblia. Então 12 tribos dos filhos de Israel chama os 12 filhos de Israel. Está dizendo aqui, está dizendo lá em Gênesis, em todo lugar que você lê a Bíblia. O versículo de número 13 ele diz: do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas. Desculpe. Do lado do sul 3 portas. Do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui está. 12 tribos, que corresponde 12 apóstolos. Um da tribo caiu, uma tribo transgrediu, que foi a de Dan, e um apóstolo transgrediu, que foi Judas Iscariotes. Então, meu querido, precisamos olhar a Bíblia com os olhos abertos e deixar de ver com óculos escuros. Então existem as divisões. Eu não estou falando sobre tribo, estou falando sobre ressurreição, porque quando fala de ressurreição tem que entrar profecia que vem desde Gênesis e Apocalipse, que nos compromete à salvação e que dá direito à nossa salvação. Então, o Senhor Jesus diz: aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade, porque a palha não tem nada em comum com o trigo. Por isso que eu estou corrigindo aqui, falando sobre Manassés e sobre Rubens, ou melhor, sobre Benjamim, para que nós falamos corretamente. Nós estamos vendo a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, e as 12 tribos dos filhos de Israel está profeticamente enquadrado nessa bênção, nessa graça, nesta bondade de Deus e misericórdia do Pai. E os 12 apóstolos? Caiu o Dan, transgrediu a sua tribo, foi colocado uma outra tribo no lugar, que era da mesma descendência, o filho de José. Então, caiu Judas Iscariotes, foi colocado um que também era da linhagem de Israel, o apóstolo Paulo. Então Deus tira um traidor que comia com ele no prato, que até aparentemente era um bom moço, mas que transgrediu, como Dan transgrediu, e vendeu ao Filho de Deus por 30 moedas de prata. E Deus pega um carrasco,
um homem ruim, sábio, letrado, entendido, estudado, que foi o apóstolo Paulo, um homem perseguidor da igreja, e Deus move o coração desse homem para se tornar a bênção e a potência que esse homem foi nas mãos do Senhor. É assim que Deus faz. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são, queridos. Esse é o nosso Deus. Quando nós ensinamos a verdade e o povo não quer ouvir, o problema é de quem? É do povo. E eu tenho o compromisso de falar a verdade, por isso que eu faço as correções, porque todos nós tropeçamos em palavra. Então, se acertou de que isso é verdadeiro, as 12 tribos dos filhos de Israel, ninguém tira essa profecia e essa bênção que Deus deu profeticamente, que chama-se os 12 filhos de Jacó. O que aconteceu com a terra que dividiu tribo para lá, tribo para cá, isso não interessa. Isso é problema deles e nós precisamos estudar, porque faz parte das 12 tribos. Nós podemos ver em Apocalipse também sobre apóstolos, assim como teve muita gente depois fazendo parte e entrando ali nas 12 tribos de Israel, fazendo parte das 12 tribos de Israel, também tem aqui, em Apocalipse, você vai ver apóstolos e mais apóstolos, que na verdade não são apóstolos. Que o apóstolo Paulo fala sobre, que o Apocalipse fala sobre eles, nós falaremos numa próxima oportunidade, quando nós falarmos diretamente no assunto. No capítulo de número 15 da carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 15 também diz assim: somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Então, meus irmãos, Paulo faz uma pergunta, vem cá, somos falsas testemunhas, se eu prego que Jesus ressuscitou, sendo que ele não ressuscitou, eu sou uma falsa testemunha, não convém essa pregação e não vale a pena. Escute, Jesus ressuscitou ou não? É a pergunta que Paulo está fazendo para os irmãos aqui em Coríntios. Então Paulo diz aqui: na verdade Cristo ressuscitou. Versículo de número 17 ele diz, 16: pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Então, se vocês pregam que não tem ressurreição de mortos, abram comigo em Efésios, capítulo de número 1. Efésios 1. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, no versículo de número 20. Veja o que diz aí: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fez-o assentar-se à sua direita nos céus. Então, quem foi que ressuscitou dos mortos? Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Veja que aqueles que morrem com Cristo, que nascem de novo, Cristo ressuscita. O versículo 19 dessa mesma carta ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então nós acreditamos na ressurreição, nós confiamos na ressurreição. A ressurreição de Cristo é real, é verdadeira, é justa. Então estamos comprovando dentro da Bíblia, Cristo realmente ressuscitou, e veremos também a nossa ressurreição. Cristo também nos ressuscitará, e quando eu digo Cristo nos ressuscitará, está certo de que nós precisamos nos converter. No capítulo de número 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele nos diz assim no versículo de número 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Queridos, eu já disse milhares de vezes, eu vou repetir porque é bíblico, é verdadeiro. A morte para uma pessoa, quando o fôlego de vida sai dela, torna-se
o sono. Quem dorme, quem morre está dormindo. O sono profundo da morte, intacto embaixo da terra, não se move, não se mexe. Quando falarmos da nossa ressurreição, você vai ver com mais detalhe. Então, morreu e está dormindo inconsciente no pó da terra, no seio de Abraão. No seio de Abraão. Ímpios dormindo no seio de Abraão, é exatamente isso. Ímpios dormindo no seio de Abraão. Por quê, queridos? Seio de Abraão não é os seus braços, biblicamente falando, não. Não é nada disso. Seio de Abraão é a conquista da fé. Abraão, Isaac e Jacó e as suas 12 tribos, por promessa, por profecia, herdaram a terra. Abraão possuiu a terra por fé, por herança, e a terra tornou o seu berço. O berço de Abraão, a terra de Abraão, o seio de Abraão. Abraão abriu seus braços e conquistou toda a terra e alcançou toda a terra. Então, na parábola do rico e Lázaro, está lá aquele rico se contorcendo em dor, numa chama embaixo da terra, e o pobre Lázaro lá no seio de Abraão. É uma coisa totalmente descabível, tá? Aquilo ali é simbólico a duas alianças, que é a aliança de Abraão, de Deus com Abraão no seu filho, com Agar, e a aliança legítima da promessa com o seu filho Isaac em Sara. Então, quando se fala daquelas duas personagens ali, está falando de duas nações, de duas alianças. O rico simboliza Israel, mas que não tem nada a ver com terra, com fogo embaixo da terra, nada, absolutamente nada. Nada. E o pobre, que não tem nada a ver com embaixo da terra, nem que lá em cima no céu, em lugar nenhum disso, tem nada disso ali. Ali é uma parábola que é um texto que simbolizava as duas nações por causa das rejeições deles, por causa das transgressão dos filhos de Israel e do preconceito racial que eles tinham, e Cristo desfez esse preconceito. Portanto, nós precisamos entender que as 12 tribos dos filhos de Israel herdaram por promessa a terra, e Israel se tornou a nação, a menina dos olhos de Deus. E Cristo viria deles e veio deles, mas eles rejeitaram, e quando rejeitaram, nós entramos. Por isso aqui estou pregando o Evangelho, agradecido e agradecendo sempre ao meu Deus pelo prêmio da boa-aventurança, da bondade dele e da minha salvação que ele me trouxe. O versículo 14 aqui de Tessalonicenses 4, versículo 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que maravilha, queridos. Paulo está dizendo aos Tessalônicos: irmãos, para de ser incrédulos. Por que tanta dúvida? Cristo realmente morreu e ressuscitou. E os que dormem com Cristo vai ser ressuscitado com ele. Aí ele disse no versículo número 14, que coisa linda isso aqui, não? Ou cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Cristo ou em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Então vejam, quando se fala Deus trazer com ele, aqui tem outra confusão que os pregadores fazem. Que eles dizem que quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai trazer todos os que estão com ele no paraíso. Queridos, para de loucura. Trazer com ele aqui é trazer a vida, retornar à vida, retornar
ou melhor, ressuscitar com Ele. Quando Ele voltar, que Ele chamar, que Ele bradar, vinde bendito do meu Pai, ressuscitando os mortos em primeiro lugar. Veja aí o versículo de número 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vejam que se no dia do arrebatamento tiver ali duas pessoas na presença de Deus para Ele trasladar, para Ele transformar e colocar na posição de Enoque e na posição de Elias, este não sobe primeiro do que os outros para o céu, para a nuvem, para encontrar com Jesus. Ele espera Jesus ressuscitar os que estão dormindo com Ele. Então, os que estão dormindo com Ele, volta à vida. Não é que está vindo lá do céu. Não é que está vindo da Jerusalém. Querido, se já está lá, vai voltar aqui para quê? Olha, eu não consigo entender como esses pregadores têm tanta facilidade para dar esses ensinos. O versículo de número 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, queridos, subiremos todos nós juntos para a glória. Então vejam que as pessoas dizem que os que morrem em Cristo estão no paraíso, no seio de Abraão, lá embaixo da terra. No paraíso. Foi levado a um paraíso. Eles usam o ladrão da cruz, eles usam tanta gente para dizer isso. Levado ao paraíso. Queridos, que paraíso é esse? Porque só existe um paraíso. Existia um que acabou lá em Adão. O outro que está que é a Nova Jerusalém. Não conheço outro e a Bíblia não fala de mais nenhum. Então não tem mais nenhum paraíso. Agora, diz eles que embaixo na terra, os que morrem em Cristo é levado, que estão lá no paraíso, gozando das bem-aventuranças. Agora, se eles estão no paraíso, se eles estão já no paraíso, para que Cristo vai ressuscitar eles se eles já estão ressuscitados, queridos? Olha quanta ignorância de pregação, que não condiz com a verdade, que não condiz com o Evangelho. Se eles já estão ressuscitados lá no paraíso, se eles já estão no paraíso, para que voltar? Percebe a loucura dos ensinamentos? Que não tem cabimento, não tem base bíblica, não tem nenhuma um ponto de afirmação que nós podemos declarar, é isso mesmo, nada disso. Quem morreu com Cristo está no pó da terra, esperando Cristo voltar, intacto, imóvel, sem se mexer, sem sentir nada, está lá. Quem? O Espírito de vida, que Ele colocou em nós, o Espírito que Ele nos deu, que está aqui, dentro dessa caixa craniana aqui, os nossos neurônios, as nossas mentes, que esses bilhões de neurônios que está aí, que Cristo colocou em nós, o Espírito que Ele nos deu, que habita em nossas vidas, através daquele fôlego de vida, daquele hálito da vida que Deus soprou lá no Éden, no Adão. Ele fez na terra e depois sopra o fôlego da vida, o Espírito de vida entra ali. Quando ele tirar o fôlego da vida, que o homem desfalece, esse Espírito vai para o pó da terra dormir. E o corpo? O corpo é entregue à terra, porque é pó e ao pó tornará, será desfeito pelos gusanos, os micróbios que está no próprio corpo, que está na terra, vai se desfazer. E quando ele voltar, Paulo está dizendo aqui, ele vai dar um outro corpo. E esse Espírito, que foi morto lá no Éden, morto como? Morto no pecado, que recebeu a vida em Cristo Jesus, e que dormiu com Cristo Jesus, vai receber nova vida e novo corpo. Nós veremos isso com mais detalhes no nosso próximo vídeo. Mas deixa eu te mostrar antes aqui algo que Paulo está dizendo aqui, olha, sobre a ressurreição de Jesus, que Cristo verdadeiramente ressurgiu dentre os mortos, que Cristo verdadeiramente está vivo, que Cristo verdadeiramente
vai voltar para buscar a sua igreja. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Você encontra essa carta logo após Filipenses. Colossenses 1 e o versículo de número 18. E ele é a cabeça do corpo, a igreja, e o princípio, o príncipe, o primogênito, o primogênito, isso mesmo, dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Ele é o primeiro da ressurreição. Versículo de número 20. E que havendo por ele feito a paz e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Cristo fez isso pela sua morte, pela sua ressurreição. Então, meu querido, meu amado, não confunda a salvação, ou melhor, a ressurreição de Cristo com o que nós estamos vendo por aí. O Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo 5, para que nós possamos encerrar, ou melhor, para que nós possamos falar tudo sobre a ressurreição de Jesus Cristo e biblicamente o comprovarmos. Cristo verdadeiramente ressuscitou. Somos testemunhas da sua ressurreição. Versículo de número 4. João, Apocalipse, acompanhe, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler o versículo 4. João, às 7 igrejas que está na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos salvou dos nossos pecados. Amém, meus queridos? Ele nos salvou dos nossos pecados, nos comprou com seu sangue, morreu de fato e de fato ressuscitou e está vivo, e vai nos trazer com ele a vida quando estivermos dormindo no pó da terra, se morrermos com ele. Porque morrer com Cristo significa, em primeiro lugar, abandonar os pecados, morrer para as coisas desse mundo, morrer para a idolatria, morrer para a feitiçaria, morrer para a inveja, morrer para o engano, morrer para todo tipo de pecado, a lascívia, a fofoca, a inveja, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Mas você está vendo uma igreja idolatrando um homem? Idolatrou tanta coisa, idolatra tanta coisa. Por 4 anos tem idolatrado homens dentro da igreja, não se vê mais louvores e adoração a Cristo. E vocês querem ressuscitar com eles, meus irmãos? Por isso que as pessoas não querem que eu pregue. Não aceitam a minha pregação, não me acompanham, problema de vocês. Eu quero é pregar o Evangelho. Eu fui chamado para isso. Enquanto o fôlego de vida estiver em mim, e Deus haverá de me dar graça para que eu continue pregando o Evangelho, não para enganar ninguém. Não estou aqui para isso. Cristo ressuscitou. E quando Ele voltar, Ele vai chamar do pó da terra os que estão dormindo no pó da terra, que são salvos. Ele bradará e dirá: vinde benditos, meu Pai. Nós veremos com mais detalhe sobre a nossa ressurreição. Amém?
Abra mais aí comigo no capítulo de número 4, ou melhor, no capítulo de número 1 de Efésios. Efésios 1. E o versículo é o... Deixa eu ver aqui. Eu já li Efésios 1 hoje, né? Mas eu vou ler aqui outra vez o versículo de número 22. Ele diz: mas se o viver na carne, eu estou lendo Filipenses, desculpe, 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos, Jesus de Nazaré, a plenitude de Deus. Amém, queridos? Então nós voltaremos a falar mais e mais desse Cristo bendito, dessa ressurreição gloriosa, até que entramos na nossa ressurreição. Amém? Vamos orar a Deus? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa bendita palavra, muito maravilhosa, preciosa, gostosa de se ouvir, de se ler, de falar, de meditar. Tua palavra é realmente maravilhosa, Pai. Todos os espaços que há em nossos corações, a Tua palavra preenche. Linda, 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 linda. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado por fazer-nos entender quantas contradições são colocadas pelos intérprete dentro dela, mas são apenas erros de interpretação, são comuns. A tua palavra continua perfeita, porque o Senhor e ela não se contradiz. Teu filho ressuscitou, claro que ressuscitou, e nós queremos ressuscitar com ele. Temos promessa que vem desde Abraão, de Isaac e de Jacó, desde Gênesis, e não vamos abordar a nossa promessa. Não vamos fugir dela. Vamos ressuscitar sim com o Senhor, porque o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é aquele que está conosco. Obrigado, Pai, porque no meio de tantas ruínas, tanto sofrimento, tantas dores, tantos gritos, tantos ais pelo mundo afora, o Senhor está conosco. Sabendo nós de quantas e quantas pragas muito mais terríveis e dolorosas que está para vir, que está pela frente, que o Senhor vai enviar, vai permitir que elas venham à terra para provar o homem, como o coronavírus, que é apenas um reflexo das mais difíceis que está vindo por aí. Nós queremos estar de pé, porque o Senhor nos põe de pé, no meio de todas elas, se aqui estivermos ainda. E se não estivermos aqui, queremos nos aperfeiçoar para dormirmos com o Senhor no pó da terra, no seio de Abraão, para que quando o Senhor voltar para buscar o teu povo, o Senhor trazer a vida a nós, o Senhor nos trazer contigo para a vida, e ouvirmos de ti: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queremos isso, Senhor Jesus. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa corrida, essa é a nossa meta, essa é a nossa batalha. Por isso assim prego, por isso assim ensino, porque assim o Senhor me constituiu pregador. Obrigado por tudo, Jesus. Te amo e quero continuar pregando o teu evangelho. Obrigado por tudo, abençoa a minha nação, abençoa os meus parentes, minhas parentelas, meus filhos, minha esposa, abençoa os irmãos da tua igreja em cada canto dessa terra, socorre também os necessitados, enfermos, e visita o nosso povo, Pai. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome desse precioso e maravilhoso Filho, Jesus de Nazaré, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, queridos. Até o nosso próximo vídeo.